Olá, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma reflexão da semana e hoje eu quero tratar sobre a questão da igreja, falar sobre igreja. Alguns salmos no Antigo Testamento tratam da congregação daqueles que servem a Deus como a congregação dos santos. Em muitos salmos você encontra isso, congregação dos santos. E eu acho essa expressão uma expressão muito linda e ela se refere também à reunião dos crentes no Novo Testamento. Essa unidade de pessoas que encontraram Jesus Cristo e unidos, eles trabalham em favor do reino de Deus. Essa é a função da igreja. Aliás, a palavra igreja vem do grego eclesia, que significa assembleia, tá certo? Agora, é interessante a gente pensar que quando nós falamos de um lugar que é frequentado, de uma união, de uma obra realizada por santos, nós não estamos falando que a igreja é composta de pessoas perfeitas, sem erros e etc. Não, isso seria romantizar, né? Seria criar um romance, uma ficção sobre a realidade da igreja. Na verdade, a igreja não é composta por pessoas perfeitas. Nós seremos perfeitos, sim, o dia que Jesus Cristo voltar, porque nós cremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele nos der um novo corpo. Nós teremos um corpo transformado, livres das fragilidades, livres das limitações e das inclinações pecaminosas, portanto, das nossas falhas. Estaremos realmente sendo perfeitos para a glória de Deus, num corpo glorificado, transformado. Entendem? Mas enquanto isso, a igreja, antes de ela se tornar a igreja gloriosa, ela é ainda a igreja militante. Ela ainda combate o bom combate da fé. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever sua epístola a Timóteo, na segunda epístola, lá no capítulo 4, ele dá algumas recomendações, né, chamada de carta pastoral. Ele dá algumas recomendações ao Timóteo, que é um jovem pastor, dizendo que ele, Paulo, havia encerrado a sua carreira, ele sabia que seu fim estava próximo, ele foi morto, provavelmente à espada, né, talvez decapitado, e ali em Roma. E ele, na prisão, nos seus dias finais, ele escreve a carta a Timóteo, dizendo: combati o bom combate. Olha isso, combati um bom combate. Completei a carreira, ou seja, cheguei aonde Deus queria que eu chegasse. Cumpri o meu propósito e guardei a fé. Tá entendendo? Então Paulo ele fala que para ele chegar a completar sua carreira, guardar a fé, ele teve que combater o bom combate. Então a igreja ela não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de gente que foi alcançada pela graça, pela misericórdia de Deus e foi trazida para o seio da igreja a fim de serem aperfeiçoados diariamente pelo Senhor Jesus até a sua volta. Tá entendendo? As pessoas não são perfeitas, mas certamente já não são mais como eram, tá certo? Muito bem, e é interessante a gente ver isso, porque a igreja, ela é um lugar de pecadores arrependidos. Os convertidos à fé, o que significa conversão? Aquele que estava indo para uma direção e ao entender que estava indo para o caminho errado, ele faz a conversão e pega o caminho certo. É isso que o Espírito Santo faz com a gente.
ele nos faz ver Jesus. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de mim. Jesus é o caminho, o próprio caminho que leva ao Pai Celestial, que leva à vida eterna. Então, o Espírito Santo nos faz ver Jesus, ele nos faz entender as palavras de Jesus e ouvir o chamado de Jesus para o nosso arrependimento. É isso que acontece com os salvos. Inclusive, eles vão ser chamados de santos, não porque são santos em si mesmos, mas são chamados de santos porque em Cristo eles são santificados. Em Cristo eles são santificados. É isso que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 6, lá no versículo 9, 10 e 11, ele vai dizer assim, a partir do versículo 9, que as pessoas não podem se enganar, né, que os ladrões, afeminados, adúlteros, ladrões, roubadores e etc, etc, vários pecadores ali, vários tipos de pecado, né, praticados por esses, que não se arrependem, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E aí no versículo 11, ele fala com a igreja de Corinto, dizendo, mas vocês não são mais assim. Olha isso. Vocês não são mais assim. Vocês já foram, por Cristo, lavados, santificados, justificados, para viver uma nova vida. Então, nós vemos aí que há uma transformação, né? As pessoas não são perfeitas, mas não estão mais jogados na lama do pecado, porque o Espírito Santo agora habita nelas e elas vão crescendo na fé, de tempo em tempo, né? de momento a momento, de ano em ano, eles vão crescendo na maturidade, o que nós chamamos de uma pessoa se tornando espiritual, né? Deixando a carnalidade, né? Para abraçar a espiritualidade real em Jesus Cristo. Muito bem, então nós vamos ver que a igreja ela é composta por pessoas limitadas, pessoas falhas, mas que estão em busca de crescer em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, a cabeça da igreja. E aliás, essa metáfora colocada por Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu pelo menos metade do Novo Testamento, é de autoria de Paulo, ele usa muita metáfora, né, para explicar para as pessoas o que é a igreja. E eu acho linda a maneira que o apóstolo Paulo explica a igreja. E a igreja da qual você faz parte, que está me ouvindo, você que é cristão, você faz parte dessa igreja. E se você ainda não faz parte, eu já aproveito esse vídeo para dizer, corra, porque a igreja é um lugar feito para você, porque você, ao se converter, se torna parte da igreja, você se torna a igreja, junto com o teu irmão, tá certo? E é interessante, porque lá em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, Paulo vai dizer assim, olha que interessante, que ele fala sobre a igreja, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, veja, no plural, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado, olha isso, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumentar este corpo para a sua edificação em amor. Você vê que Paulo fala que aqui é um corpo, ele usa essa metáfora do corpo humano, né, para explicar quem é Jesus e quem somos nós em relação a Jesus e igreja. Jesus é o dirigente da igreja, né, a cabeça que dirige o corpo, certo? A mente pensante da gente é que dirige o nosso corpo. Assim, Cristo deve ser a cabeça da igreja. O que ensina a igreja, o que dirige a igreja, o que coordena a igreja é Jesus Cristo. E
O corpo é formado por muitos membros, como nós vimos aqui em Efésios, Paulo dizendo. E esses membros estão bem ajustados e juntos, bem ligados, eles cooperam para o crescimento desse corpo. Então, quando você faz parte desta igreja, você está me dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo, tá entendendo? E você com o teu irmão juntos, bem ligados, vocês crescem juntos e a igreja funciona bem, para a glória de Deus. Assim você cumpre o teu propósito. Né? A questão não é só ser salvo, irmão, porque nós somos salvos por Cristo, a igreja não nos salva, né? Mas ao nos tornarmos cristãos, nós nos tornamos parte desta igreja. E para cumprir o propósito, nós precisamos estar ligados e bem ajustados. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é cumprir o seu propósito. Você que é salvo em Jesus Cristo, não se contente apenas em dizer eu sou salvo, né? Isso seria um pensamento egoísta, mas pense de forma grande. O que Deus quer comigo? Para que Ele me chamou? Qual o meu propósito? Qual o meu lugar no corpo de Cristo? Qual o meu papel? Em que posso ser útil e a quem posso ajudar a crescer e crescer junto? Então, a igreja foi feita para isso. Jesus instituiu a igreja para que os membros sejam bem ajustados, ligados e cresçam em tudo naquele que é o cabeça. Tá certo? Seguindo ainda essa questão da metáfora, Paulo deixa muito claro que nós somos o corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 5, Paulo diz: assim também nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Jesus Cristo, e cada membro está ligado aos outros. Olha que coisa boa, tá vendo só? Quer ver outra parte que Paulo usa? Ele usa também em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada uma pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Veja, eu usei aqui carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Coríntios, e em todas as cartas ele usa a metáfora do corpo, falando da igreja bem ajustada que cresce juntamente com seus membros ligados uns aos outros, cumprindo o seu propósito. Tá certo? Então, é muito importante isso para que a gente possa entender, queridos e queridas, que é da vontade de Deus que façamos parte da igreja, que cresçamos juntamente com a igreja. Nós somos igreja e fazemos parte de um corpo místico de Cristo. Não fique fora dessa, tá certo? Eu quero já ir para o final, mas eu quero só falar mais duas coisinhas aqui que são de fundamental importância, tá certo? Veja bem, eu observo, queridos, que a Epístola aos Hebreus não tem um autor definido, tá? O conteúdo das Escrituras, o conteúdo da carta aos Hebreus é um conteúdo importante para nós, apesar de nós não termos certeza da autoria, mas faz parte do cânon das Escrituras, tá certo? Então, portanto, ela é inspirada pelo Espírito Santo, como as demais epístolas. E a Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, o autor fala algo muito importante. Ele diz, olha, é importante nos reunirmos para nos estimularmos uns aos outros, ao amor e às boas obras, ficando firme, observando o tempo em que Jesus voltará. Ele fala isso. E no versículo 25, ele diz, e não deixem de vos reunir como igreja. Ou em outras traduções vai dizer, e não deixem de congregar, como é o costume de alguns, tá certo? Ainda mais observando que o tempo do Senhor se aproxima, porque longe da igreja muita gente vai se esfriando, tá certo? Então, observe que a orientação bíblica é para não deixar de congregar, mas buscar ali na igreja o seu papel, o seu propósito e
crescer com os irmãos e com as irmãs e ao mesmo tempo ajudar alguém a crescer, estimular alguém a este amor, a esta fé e as boas obras. Veja, a igreja foi feita para você, querido. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não gosto de ficar preso na igreja com compromisso, não, eu gosto de ficar solto como um vento, né? Bom, é o direito de cada um. A igreja não tem o domínio das pessoas, nenhum pastor humano tem o domínio. Pedro, na sua carta, diz isso, que nós não somos dominadores do rebanho, mas somos exemplos para os fiéis. Então, o pastor procura estar presente em todas as reuniões para que as pessoas possam olhar. Peraí, o pastor está lá, por que eu não estou? Né? O pastor está, mas a ovelha, onde está a ovelha? Então, o pastor é o exemplo, tá? Não só das reuniões, mas na coordenação dos trabalhos. Porque a igreja não é só culto, a igreja ela promove ação social, a igreja promove comunhão, amizade, né? E várias outras coisas que a igreja, aconselhamento, visitação aos enfermos, enfim, evangelização, missões. Olha, tem um leque de coisas aqui para a gente falar em outro vídeo, tá? Mas eu quero já estou finalizando, mas eu quero que você entenda que tem um papel, né? Tem um propósito para você na igreja, você faz parte desse corpo, não se isole, tá? E quando uma pessoa diz, eu não gosto de ficar debaixo de autoridade, eu não gosto de ficar preso em ninguém, essa pessoa, na verdade, ela esquece que a igreja não é uma instituição inventada por homens. Se ela fosse inventada por homens, eu até poderia dizer, tá certo essa pessoa, né? Mas só que a igreja, querido irmão, minha querida irmã, ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Tá certo? Em Mateus 16, 18, Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Tá certo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quando ele fala das portas do inferno, ali a tradução inferno é uma tradução posterior, só para você entender, que é do latim, né? Não está no original do grego, isso aí é uma tradução herdada nas nossas línguas por causa da influência latina, que usa a palavra inferno para falar da região inferior, ou seja, algo que está lá embaixo, né, nas profundezas. No pensamento antigo, o Hades, que seria o termo correto, o Hades é o lugar onde os mortos iam e ficavam lá. Os mortos ficavam lá no Hades, não podia sair de lá. O que a carta está dizendo, o Evangelho, né? E que Jesus está dizendo naquela cultura, naquele entendimento, o entendimento que tinham os discípulos naquele momento, o entendimento que tinham as pessoas naquele momento, pela influência grega e também pelo pensamento judaico da época, o Hades é o lugar onde os mortos iam e ficavam lá. Jesus está dizendo que ele vai fazer a igreja e a igreja será a igreja dele e seja quem for salvo e alcançado pela igreja, o Hades não poderá mais reter estas pessoas lá. Está entendendo? Jesus está falando, haverá salvação, haverá ressurreição, haverá vida eterna, para além do Hades. As portas do Hades, né, não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, o portão que segura os mortos não poderá mais segurar, porque Jesus Cristo dará vida e vida eterna e vida com abundância. Só para você entender o que é que Jesus está falando. Para finalizar, meu querido irmão, minha querida irmã, de fato, agora vou finalizar. Espero que esse vídeo tenha sido importante para você, para a sua reflexão. Quando nós queremos evangelizar alguém, nós indicamos essa pessoa para uma igreja, não é verdade? Porque a igreja, eu falo agora, no sentido da onde os cristãos se reúnem, tá? Onde os cristãos se reúnem, ali está uma igreja. Se os cristãos se reúnem numa casa, ali está a igreja.
Se os cristãos se reúnem num prédio, ali está uma igreja. É numa catedral? É num templo? Ali está uma igreja. É numa garagem? É num salão? Se reuniu, tem um culto? Ali está a igreja. Foram pregar em praça pública? Ali está a igreja. Estão fazendo obra missionária? Ali está a igreja. A igreja nunca é sozinha. A igreja é marcada por uma ação conjunta de seus membros. É a igreja em ação. Cada um de nós, como já falamos, somos o membro desse corpo que atua debaixo da orientação de Jesus, que é a cabeça desse corpo. Agora, é interessante, queridos, que nós indicamos as pessoas para o prédio onde nós frequentamos, ou para casa, ou para o templo, onde você quiser, o nome que você quiser dar aí para o salão. O fato é que todo domingo e alguns dias da semana, né, esses cristãos se reúnem, seja para uma reunião de oração, seja para um culto mesmo de celebração, um culto de Santa Ceia, ou um culto mesmo onde é público, e é chamado de culto público. Por quê? Porque as portas estão abertas a todos aqueles que quiserem vir para ouvir a palavra de Deus. Lembrando que em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas que ainda não estão convertidas, elas são chamadas para dentro da igreja para ouvirem a palavra, participarem de um culto, né? É claro que algumas vezes as pessoas são evangelizadas na rua, nas escolas, em outros lugares, mas normalmente, às vezes as pessoas têm dificuldade de explicar um pouco sobre quem é Jesus e qual a sua obra e outras coisas mais que, né? Cada um tem o seu dom. E o pastor, querido, da igreja, ele tem o dom da palavra. Isso mesmo, o dom do ensino, precisa ter, ou desenvolver, né? E o pastor ele vai ser incumbido do quê? De discipular, de ensinar, juntamente com outros obreiros, obviamente, de cuidar destas pessoas, fazendo um discipulado com elas e levando a palavra de Deus até elas. O púlpito é o lugar onde a palavra de Deus é pregada, nos cultos, no momento de celebração. E eu quero dizer que quando você chama alguém para a igreja, você convida a pessoa para a igreja, que é o lugar onde os santos se reúnem. É a congregação dos santos. É ali que nós fazemos o culto, ali que nós adoramos, ali que celebramos. Ali é o espaço público, tá certo? Onde nós marcamos um encontro para nos reunirmos e glorificar a Deus e, enfim, nos organizar como igreja. Agora imagina só a situação. Você está evangelizando alguém, um vizinho seu, ou um amigo, seja quem for. Aí você fala, olha, você precisa se converter, você precisa entregar sua vida a Jesus. E ele fala, mas eu sei muito pouco disso aí, eu aprendi, eu não conheço muito, né? Aí você indica a pessoa para onde? Para a sua igreja, não é verdade? Você fala, não, vai para a minha igreja. Você vai ver, os cultos são gostosos, tem uma boa palavra, tem louvor. Louvor é tão abençoador para as nossas vidas. Apesar de o louvor ser para a glória de Deus, os louvores também trazem a palavra cantada ao nosso coração. Estão falando das coisas grandes de Deus e somos edificados também no louvor. Então, vai lá, é um culto maravilhoso. As pessoas convidam as pessoas para vir para a igreja, ou pelo menos deveriam convidar, tá? Se você não convidou ninguém, por favor, convide. Agora, imagina se você não é alguém que pratica, se você vive, né? Se você não pratica, aliás, a fé nesse sentido de frequentar a igreja, de participar. Como você indica alguém, né, para um lugar que você mesmo não participa? Aí a pessoa pergunta, legal, então eu vou lá, tá? Você vai estar lá? Você vai estar lá domingo? Daí você fala, não, eu não vou. Você vai, mas eu vou só uma vez por mês, duas, quando dá, mas você vai lá. Como é que você vai pedir ou indicar a igreja para alguém, né? Dizer para a pessoa, vai lá que é uma bênção, se você mesmo não fizer isso, se você mesmo não participa, se você mesmo não vive a igreja, a vida da igreja, querido, fica difícil para você indicar alguém para a igreja, né? Porque nós devemos ensinar para as pessoas aquilo que nós fazemos. Jesus censurou os fariseus por causa da sua hipocrisia. Jesus diz lá em Mateus 23 e em outros textos também,
Jesus chama os fariseus de hipócritas. Ele ainda diz, olha, cuidado com eles, porque eles ensinam uma coisa e fazem outra, né? Ensinam, mandam uma coisa e eles mesmos não a praticam. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar ou hipócrita no sentido literal da palavra mesmo, de dizer para a pessoa, vá a uma igreja, procure uma igreja, congregue, cresça na fé, que você sabe que na igreja tem suporte, tem alimento, mas você mesmo não participa, aí fica difícil, né? A gente fica parecendo aquele fariseu, né, da hipocrisia, né? Que ensinamos as pessoas uma coisa e nós mesmos não a praticamos. Então, que você possa pensar nisso e entender que a igreja é um lugar para você. Você está em crescimento? Quer crescer na graça, na fé, no amor e etc.? Quer ser aperfeiçoado diariamente pelo Espírito Santo que começou a boa obra em sua vida? Pois é, a igreja é um lugar para você, é um lugar para mim. A igreja é um lugar para todos nós, tá bom? Essa foi a reflexão dessa semana. Eu sou o pastor David Domenicali, sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, atualmente aqui no bairro de Portal das Laranjeiras, aqui na cidade de Caieiras, em São Paulo. Nossa igreja está localizada na rua Tucano, número 380. Os nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde, tá certo? Toda terça de manhã, às 8, nós temos oração. Então, você tem momentos aí para estar com Deus, e nós convidamos você para fazer parte dessa família. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, pode ser útil para a vida dele ou a vida dela. Deus abençoe vocês todos. Até a próxima semana em mais uma reflexão. Abraços.